Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a professora Sônia Maria Chaves Haracemiv, graduada em Química pela PUC Paraná, mestre em Educação e Ciências pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, com a tese O Professor e o Programa EJA de Curitiba, repensando o afirmado, o negado e o sugerido. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Tese. Como é que começou essa sua pesquisa sobre o programa de educação de jovens e adultos? Esse meu trabalho, eu venho trabalhando com educação de jovens e adultos desde 1968. Eu estou engajada nessa luta por uma educação de jovens e adultos de melhor qualidade, desde o tempo do Mobral. Trabalhei junto com a Fundação Educar depois, fui diretora de ensino da rede municipal de Curitiba, onde nós tínhamos 90 postos de alfabetização de jovens e adultos. Daí eu fui para a Universidade Federal, o meu mestrado já foi sobre a questão da educação dos jovens e adultos, um trabalho diferente. Trabalhei 17 anos no Centro de Estudo Supletivo Poti Lazarotto, em Curitiba, também, e sempre trabalhei em torno desse tema. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu já fui também pensando nessa questão do tema, de trabalhar com a questão dos jovens e adultos. E essa questão de repensar sobre o professor e o programa de EJA de Curitiba, uma vez que eu já vinha trabalhando há anos em Curitiba, com essa realidade, com esse trabalho, interessava saber, naquele momento, mesmo porque a própria prefeitura tinha feito uma pesquisa junto ao IPUC, com o IPUC, para traçar o perfil do professor, essa questão das aproximações e distanciamento dos programas, a questão dos materiais didáticos, tá? E eles já tinham feito essa pesquisa, só que eles tinham os dados, mas a leitura dos dados não tinham sido feitas. Aí, na época, eu solicitei ao secretário municipal de educação e ele permitiu, que fizesse um trabalho, uma releitura daqueles dados levantados. E esses dados foram levantados em quantas escolas? Qual o universo que foi pesquisado? Foi 77 escolas, 251 professores. E quem são esses professores? Que perfil eles têm? O que nós constatamos, o que foi levantado, foi que 52% desses professores têm curso superior em diferentes áreas, mas a grande maioria em pedagogia, são pedagogos, e trabalham, eles têm de 5 a 10 anos de experiência com educação de jovens e adultos e trabalham na rede, também são professores efetivos da rede, porque na época que eu trabalhei, em 84, até era uma curiosidade que eu tinha, os professores, eles eram contratados assim, temporariamente pelo programa, havia um programa, uma parceria com a Fundação Educar, e os professores eram contratados. Naquela época, a grande maioria dos professores não tinha nem o magistério ensino médio, aquele magistério de escola normal. Aí a gente implantou na Prefeitura Municipal de Curitiba o programa PRONTE, tá? Que é a habilitação do professor não titulado, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, para qualificar melhor os professores, porque eles eram alfabetizadores, só que eles não tinham preparo pedagógico, não eram qualificados. Para efetuar o trabalho. Correto. E isso a gente vê muito no programa, eu sou a vice-coordenadora do programa nacional Brasil Alfabetizado, que antes era alfabetização solidária, onde nós temos a professora Regina Estevão como coordenadora nacional e a professora Ruth Cardoso como consultora. E eu sou uma das vice-coordenadoras desse programa dentro da Universidade Federal. Nós trabalhamos com o estado da Bahia. O que a gente já trabalhei em mais de 15 municípios do Norte e Nordeste. E o que a gente tem observado é que nesses programas de alfabetização não há professor qualificado.
É uma situação bem difícil. Muito poucos, raríssimos o professor que que está cursando um curso superior. São muito raros os casos. O grande volume de professores que participam desse programa, mesmo porque, frente aos honorários, né, eles não têm formação, não são qualificados para tal. Então, fica até difícil alfabetizar sem ter preparo. Agora, na rede municipal de Curitiba, não. Eles são professores da rede, eles são professores efetivos, concursados. E grande parte tem essa... Tem formação, tem formação superior. Tem formação superior. E que ambiente a senhora vislumbrou nessa sua tese? Como é que é a relação do professor com o próprio projeto de educação de jovens e adultos? Há um envolvimento do professorado na produção desses projetos que são aplicados? Olha, sempre, a prefeitura sempre tem por hábito, né, assim como o desenvolvimento do seu trabalho, como o Estado também, né, porque eu também sou aposentada da rede pública estadual. E sempre tem, a participação, tem presente alguns professores da rede, né, como representantes ou de regionais, mas eles sempre participam. Só que essa participação na elaboração, a gente às vezes fica se questionando até de que forma é efetivamente essa participação. Só que isso não chega, muitas vezes, não estou falando que isso seja, não chega até a todos os professores. Todos os professores não são envolvidos, né, acabam não tendo acesso a essa proposta. Mesmo porque essa proposta deveria chegar à escola e ser amplamente debatida pelos professores. Eles tinham que se debruçar sobre essa proposta, né, e fazer uma proposta adequada à sua realidade, à sua escola, a partir daquela. Aquela seria uma proposta norteadora. Só que isso geralmente não acontece. É o que a gente viu nesse trabalho. Há um distanciamento, um certo distanciamento entre o que o professor trabalha, o encaminhamento metodológico e o que propõe a proposta, o que está posto na proposta, né? Professora, nós vamos para um rápido intervalo e o Em Tese volta daqui a pouquinho. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Estamos de volta com o programa Em Tese, falando sobre educação de jovens e adultos. Qual é o papel do professor, então, na formação desse material que vai ser utilizado para a educação de jovens e adultos? Olha, o material utilizado na sala de aula como material didático assim, construído, né, elaborado a partir de um grupo de professores, junto com a Secretaria de Educação Municipal. Eles constroem esse material. Só que, pelo que a gente observou durante o nosso trabalho de pesquisa, o professor, muitas vezes, ele não tem muita clareza daquele material, ele muitas vezes deixa o material de lado,
utiliza os materiais que ele utiliza com as crianças durante o dia, foi a nossa observação. Fizemos até um acompanhamento e vimos que o professor, o mesmo material que ele usa, os textos, os desenhos, né, nas datas comemorativas, ele vai à noite e aplica a mesma coisa, coelhinho, pintar, sabe? As músicas que muitas vezes elas cantam. E seria necessário uma contextualização com a realidade, diferente, que ele vai estar tratando com jovens, com adultos que já têm um discernimento maior. Tem coisas assim que a gente ficou assim, um tanto quanto estarrecida, né? Matemática, os problemas assim são os mesmos, às vezes figurinha, boneca, bolinha, comer, sabe, comida, assim, coisas assim que só pelo fato do aluno operar, fazer a técnica operatória, mas não para ele repensar a sua vida, seu dia a dia, seu cotidiano, né? Não trabalham questões de salário, não trabalham questões os números na sua vida, o que significa os números na sua vida. Falta uma contextualização com a realidade. E elas sentem também que o material muitas vezes também não dá, ou elas de alguma forma também não interagem com aquilo que está ali, né, com o conteúdo colocado lá. E trabalhando com esse tipo de conteúdo, que não é adequado até para a faixa etária dessas pessoas, isso traz um dano na questão do aprendizado e, acredito eu, que pode até causar uma evasão. Muitas vezes, porque e muitos questionamentos, né? Olha, é bem complexa essa questão, Patrícia. O que a gente observa é que o aluno adulto, ele vem, ele confia, ele sabe, ele quer aprender, tá? E tudo que ele aprende ali, aquele que parece para nós assim totalmente desadequado, né? Não adequado, mas para ele que está na ânsia de aprender, ele fica quieto. Para você ter uma ideia, chegamos numa sala, a professora ia trabalhar educação ambiental. Simplesmente ela apagou a luz, ligou um retroprojetor com uma lâmina xerocada e disse: agora é o momento conceitual. Imagina, ela estava reproduzindo uma aula da universidade lá na sala de aula dos alunos, né? Adultos, na sala de EJA. E começou lá falando aquelas coisas lá. Aí, quando ela acendeu a luz, perguntou: e agora, como vocês definem meio ambiente? E os alunos quietos. A professora, de novo, talvez porque nós estivéssemos ali assistindo a aula, ela ficou um pouco nervosa, falou: mas como? Eu trabalhei a semana inteira falando de meio ambiente, como que vocês não sabem o que é meio ambiente? Aí nós tomamos a palavra e perguntamos, ela disse assim, a professora falou assim: como que era aqui antigamente quando vocês chegaram aqui nessa região? Aquela região, Vila Sandra, a escola era ali. Aí ela pegou, aí um senhor falou assim: olha, ela disse assim, não era um deserto? Aí um senhor disse assim: olha, foi machado para colocar o mato no chão para poder colocar a casa em cima. Quer dizer, ele tinha a melhor noção de que deserto não é, né, o que é um deserto, né, uma área desertificada. Não é aquilo, não era aquela área ali. E ao passo que ele tinha noção que era uma região que tinha uma mata e que precisava ser devastada para colocar a sua casa em cima, assentar a sua casa. Aí nós começamos a conversar, deixar eles falarem, né? Eles começaram a falar as vantagens, a desvantagem de vir para Curitiba, deixar a sua cidade, de que cidades que eles eram, como é que era o ambiente lá. A partir do exemplo pessoal deles construir Meu Deus, falaram do lixo, falaram que trabalhavam, né, as dificuldades que eles encontram para viver num ambiente de letrado como o nosso, né, uma sociedade, né, onde tem que saber ler e escrever, as dificuldades que eles enfrentam por não saber ler e escrever, no banco, para ir ao banheiro, para pedir, comprar um alimento. Né, e contaram histórias, mas histórias maravilhosas. Como é que eles sobrevivem nesse ambiente todo que tem que todo com letras, com imagens? Como é que eles fazem essas leituras? Como é que eles se veem? Né? Aí a professora achou, com todo esse trabalho que a gente fez com eles, que eles realmente foi uma aula sobre meio ambiente.
Ela falou assim, eu não dei meu conteúdo. Ela não conseguiu perceber, perceber que o conteúdo da aula era a vivência, era a vida. Eles estavam falando de diferentes ambientes, de ambientes que eles viviam, que passaram a viver quando vieram para Curitiba, as diferenças, as vantagens. Ela não conseguiu, Então, você imagina. Por esse trabalho realizado pela senhora, a senhora entende que o caminho para melhorar a qualidade da educação dessas pessoas é utilizar esses exemplos próprios do dia a dia deles para construir essa formação? Sim, na educação de jovens e adultos, né, o grande mestre Paulo Freire coloca partir da prática social, problematizar essa prática social, né, instrumentalizá-los com informação, né, subsidiando, questionando, né, e informando ao mesmo tempo. Eles vão sofrer uma mudança, eles vão interiorizar muito mais, vai ser muito mais significativo para eles, né? Quando eles voltam ao seu dia a dia, à sua prática social, eles voltam mudados, eles voltam acrescidos. E o professor também, ele deveria fazer essa diálogo com o aluno, mas não, fica sempre uma via de mão única. É só o professor que sabe e o aluno não sabe nada, tem que repetir. Tanto que as professoras dizem, agora largue um lápis, agora é um momento conceitual. Quer dizer, eles desesperados para copiar o que estava no quadro de giz, ela disse, não, guarde um lápis porque agora é momento conceitual. Quer dizer, ela podia ter construído o conceito de meio ambiente, como a gente fez, a partir das ideias que eles tinham, como era o ambiente onde eles viviam, como é que era o ambiente quando eles chegaram em Curitiba, como é que houve a mudança de ambiente, que impacto foi causado no ambiente, né? Então... E os alunos agora de 1ª a 4ª série do EJA são objeto de estudo da senhora numa pesquisa que está sendo realizada? Nós estamos com uma pesquisa agora, foi aprovada no CNPq. Estou com a bolsista, Ana Carolina Fischer, e nós estamos com a pesquisa sobre, a professora Verônica também, que também é alfabetizadora, sobre a questão do perfil do aluno de EJA, dos centros de estudos, né, de educação básica de jovens e adultos, que são os CEBEJAs, né? Os 5 maiores que tem em Curitiba, que é o Paulo Freire, ali na 7 de setembro, o Poti Lazarotto, né, que fica na Rua São Francisco, o do Boqueirão, o do Campo Comprido, tá? E da Cidade Industrial do SIC. Para você ter uma ideia, o Paulo Freire tem quase 15 mil alunos. Então, eu quero saber que aluno é esse? Quem é esse aluno? Fazem as mudanças sem respeitar o perfil do aluno. Agora, os alunos têm que frequentar aulas. Antes, os alunos tinham uma flexibilidade maior de horário. Escola de jovens e adultos tem que estar tendo horário, senha, pegar senha para ser atendido. Isso é muito complicado, né? E ter naquele horário rígido, porque a maioria procura esses centros de estudos porque tem turnos diferenciados de trabalho, tem uma certa dificuldade. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo sobre comércio ambulante de Curitiba, com a Gisele, da Tecnologia de Alimentos, sobre boas práticas de manipulação de alimentos comercializados na rua. 11% dos nossos vendedores ambulantes não sabem ler e escrever. Agora eu te pergunto, como eu vou melhorar as práticas de manipulação, orientá-los para melhorar, se eles não sabem ler e escrever? Fica um tanto complicado, né? Professora, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no programa Em Tese. Eu que agradeço a oportunidade. E o programa Em Tese de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.